A Bíblia falada e comentada. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguirão os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual,
faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Comentário de Mateus 5. Mateus 5 verso 7 é denominado o Sermão do Monte porque Jesus o pronunciou em uma colina próxima ao Capernaum. Este sermão provavelmente resume vários dias de pregação. Nele, Jesus proclamou sua atitude para a lei. A posição social, a autoridade e o dinheiro não são importantes em seu reino, o que importa é a obediência fiel do coração. O Sermão do Monte desafiou ao orgulho dos líderes religiosos legalistas desse então. Era um chamado a retornar à mensagem dos profetas do Antigo Testamento que, como Jesus, ensinavam que a obediência de coração é mais importante que a observância legalista. Multidões numerosas seguiam ao Jesus, era o comentário do povo e todos queriam vê-lo. Os discípulos, que eram pessoas bem próximas a este homem popular, viram-se tentados a sentir-se importantes, orgulhosos e a ser possessivos. Estar com o Jesus lhes dava prestígio e uma grande oportunidade para obter riqueza. A multidão estava outra vez reunida, mas antes de dirigir-se a ela, Jesus chamou a seus discípulos a um lado e lhes advertiu a respeito da tentação que enfrentariam como ajudantes deles. Não esperem fama e fortuna, disse-lhes Jesus, a não ser aflição, fome e perseguição. Entretanto, assegurou-lhes que seriam recompensados, embora possivelmente não nesta vida. Haverá momentos em que seguir ao Jesus trará consigo grande popularidade. Se não vivermos tomando em conta as palavras do Jesus neste sermão, acharemos usando a mensagem de Deus só para promover nossos interesses pessoais. Jesus começou seu sermão com palavras que aparentemente se contradiziam. Mas a forma em que Deus quer que vivamos muitas vezes contradiz a do mundo. Se quer viver para Deus, deve estar disposto a dizer e fazer o que para o mundo parecerá estranho. Deverá estar disposto a dar quando outros desejam tirar, amar quando outros odeiam, ajudar quando outros abusam. Ao fazê-lo, um dia receberá tudo, enquanto os outros terminarão sem nada.
Aqui temos pelo menos 4 maneiras de entender as bem-aventuranças. 1. São um código de ética para os discípulos e norma de conduta para todos os crentes. 2. Contrastam os valores do reino, o que é eterno, com os valores mundanos, o que é temporário. 3. Contrastam a fé superficial dos fariseus com a fé verdadeira que Cristo quer. 4. Mostram que as expectativas do Antigo Testamento se veriam cumpridas no Reino Novo. Estas bem-aventuranças não podem ser tomadas seletivamente. A gente não escolhe o que quer e deixa o resto, mas sim devem tomar-se como um tudo. Descrevem o que devemos ser como seguidores de Cristo. Cada bem-aventurança fala de como ser afortunado e feliz. Algumas versões dizem felizes ou ditosos em vez de bem-aventurados. Estas palavras não prometem gargalhadas, prazer nem prosperidade terrena. Jesus põe de cabeça o conceito terreno da felicidade. Para o Jesus, felicidade é esperança e gozo, independentemente das circunstâncias externas. Para achar esperança e gozo, a forma mais profunda da felicidade, segue ao Jesus a qualquer custo. Com o anúncio do Jesus de que o reino se aproximou, naturalmente, a gente perguntava: o que preciso fazer para ser parte do reino de Deus? Jesus disse que no reino de Deus as coisas não são como nos reinos terrestres. Deviam procurar benefícios e recompensas muito distintas dos que os fariseus e nos publici estavam procurando. Muita gente procura felicidade, mas esta facilmente se desvanece. Muito poucos procuram o gozo de Deus que nunca se desvanece. São suas atitudes uma cópia do egoísmo, o orgulho e as ânsias de poder do mundo, ou refletem o ideal ao que Deus o chamou? Jesus disse que nos regozijássemos quando somos perseguidos. A perseguição pode ser proveitosa porque, 1. Aparta nossos olhos das recompensas terrenas, 2. Afasta os crentes superficiais, 3. Fortalece a fé dos que permanecem, e, 4. Serve como exemplo aos que virão depois de nós. Podemos ser confortados ao saber que os grandes profetas de Deus sofreram perseguição: Elias, Jeremias, Daniel. A perseguição demonstra nossa fidelidade. Por ser fiéis, no futuro Deus nos premiará nos deixando entrar em seu reino eterno, onde não há mais perseguição. Se a maturação não dá sabor, não tem valor. Se os cristãos não se esforçarem por fazer um impacto no mundo que os rodeia, são de pouco valor para Deus. Se formos muito parecidos com os do mundo, não temos valor. Os cristãos não devem confundir-se com outros. Em seu lugar, devemos impactá-los positivamente, como o condimento que dá melhor sabor à comida. Se pode ocultar uma cidade que está no topo de uma montanha. Pelas noites sua luz se vá à distância. Se vivermos por Cristo, vamos brilhar como luzes, mostrando a outros como é Cristo. Ocultamos nossa luz ao 1. Calar quando devêssemos falar, 2. Fazer o que todos fazem, 3. Negar a luz, 4. Deixar que o pecado empane nossa luz, 5. Não dar a conhecer nossa luz a outros, ou 6. Não nos fixar nas necessidades de outros. Seja um farol da verdade, não esconda sua luz do resto do mundo. Deus nos deu as leis morais e cerimoniosas para nos ajudar a lhe amar com todo o coração. Através da história do Israel, entretanto, estas leis foram citadas inexatamente e aplicadas erroneamente. No tempo do Jesus, os líderes religiosos tinham convertido a lei em uma massa confusa de regras. Quando Jesus se referiu a uma nova forma de compreender a lei de Deus, não estava a não ser levando as pessoas a seu propósito original.
Não falou contra a lei em si mesmo, a não ser contra os abusos e excessos aos que ela estava sujeita. Se Jesus não tivesse vindo a abolir a lei, estariam todas as leis do Antigo Testamento ainda em vigência. No Antigo Testamento, havia 3 categorias de lei: cerimonial, civil e moral. 1. A lei cerimoniosa estava relacionada especificamente com a adoração do Israel, veja-se Levi 1 verso 2 e 3, por exemplo. Seu propósito primário foi assinalar a Cristo Jesus. Estas leis, entretanto, deixaram de ser necessárias depois da morte e ressurreição do Jesus. Embora é certo que já não estamos atados pelas leis cerimoniosas, os princípios que os respaldam, adorar e amar ao Deus Santo, são ainda aplicáveis. Os fariseus com frequência acusavam ao Jesus de violar as leis cerimoniosas. 2. A lei civil era a lei de Deus que tinha que ver com o viver jornal do Israel, veja-se Deuteronômio 24 verso 10 e 11, por exemplo. Pelo fato de que a cultura e a sociedade modernas são radicalmente diferentes, todas estas diretivas não podem seguir-se ao pé da letra. Mas os princípios que a sustentam não têm fim e devem guiar nossa conduta. Jesus os cumpriu para dar o exemplo. 3. A lei moral, como os 10 mandamentos, é mandato direto de Deus e requer obediência estrita, veja-se Êxodos 20 verso 13, por exemplo. Como revela a natureza e a vontade de Deus, aplica-se ainda hoje. Jesus obedeceu à lei moral em sua totalidade. Alguns no grupo eram peritos em dizer a outros o que deviam fazer, mas passavam por cima o mais importante das leis de Deus. Jesus clarificou que obedecer à lei de Deus era mais importante que explicá-la. É muito mais fácil estudar a lei de Deus e dizer a outros que a obedeção é praticá-la. Como vai a você em sua obediência a Deus? Os fariseus eram exigentes e escrupulosos no cumprimento da lei. Como pode Jesus, razoavelmente, nos chamar a uma maior justiça que a deles? A debilidade dos fariseus radicava em que se sentiam satisfeitos obedecendo à lei no exterior sem permitir que trocasse seus corações, atitudes. Jesus disse que a qualidade de nossa piedade tem que ser superior à dos fariseus. Podemos aparentar piedade e seguir longe do reino de Deus. O julga nossos corações e nossas obras. É no coração onde na verdade radica a submissão. Cuidemos nossas atitudes, que a gente não vê, e as ações que todos veem. Jesus dizia a seus ouvintes que necessitavam uma piedade totalmente distinta, amor e obediência, não uma versão mais intensa da piedade dos fariseus. Nossa bondade deve, 1. Proceder do que Deus faz em nós, não do que podemos fazer nós mesmos, 2. Estar centrada em Deus, não em nós, 3. Estar apoiada na reverência a Deus, não na aprovação da gente, 4. Ir mais à frente do solo feito de cumprir com a lei amando os princípios que a respaldam. Quando Jesus disse, mas eu lhes digo, não estava abolindo a lei nem adicionando suas próprias opiniões. Mas bem estava oferecendo uma explicação completa de por que Deus fez tal lei. Por exemplo, referindo-se a que Moisés disse, não matará, Jesus ensinou que qualquer que se zangue contra seu irmão, será culpado de julgamento. Os fariseus liam esta lei e, como jamais tinham matado, sentiam-se muito ritos. Entretanto estavam tão zangados com o Jesus que já logo estariam planejando matá-lo, embora não com suas próprias mãos. Perdemos a verdadeira intenção da palavra de Deus quando lemos suas normas para a vida sem procurar compreender por que as deu. Quando guardam as normas de Deus, mas passa por cima a sua verdadeira intenção. Assassinar é um pecado terrível, mas a cólera é um grande pecado também porque viola o mandato de Deus de amar. A ira,
neste caso, refere-se à amargura crescente contra alguém. É uma emoção perigosa que pode levar à perda de domínio próprio, e pode conduzir à violência, ao dano emocional, a uma tensão mental crescente e a outros resultados destrutivos. A cólera impede que desenvolvamos um espírito agradável para Deus. Alguma vez se há sentido orgulhoso de não ter cometido o engano de dizer o que tinha na mente? O domínio próprio é bom, mas Cristo quer que dominemos também nossos pensamentos. Jesus disse que seremos julgados ainda por nossas atitudes. Qualquer ruptura de relações pode afetar nossa relação com Deus. Se tivermos um problema com um amigo, devemos resolvê-lo o antes possível. Somos hipócritas se manifestamos ter boas relações com Deus enquanto não as temos com outra pessoa. Nossas relações com outros refletem nossa relação com Deus. 1 João 4 versos 20. Nos dias do Jesus, se alguém não podia pagar suas dívidas, ia ao cárcere até que a dívida fora saldada. A menos que alguém pagasse a dívida, o prisioneiro morria preso. É um conselho sábio resolver nossas diferenças com nossos inimigos antes de que sua cólera cause mais problemas. Provérbios 25 versos 8 a 10. Seus desacordos pudessem não o levar até o tribunal, mas até os conflitos pequenos se solucionam mais facilmente se tratarmos de arrumá-los imediatamente. Em um sentido amplo, estes versículos nos aconselham nos arrumar com nosso próximo antes de nos apresentar diante de Deus. A lei do Antigo Testamento diz que não se pode ter relações sexuais com outra pessoa que não seja seu cônjuge, Êxodos 20 verso 14. Mas Jesus disse que o desejo de ter relações sexuais com outra pessoa é adultério mental e pecado. Jesus enfatizou que se o ato é equivocado, também o é a intenção. Ser fiel ao cônjuge com o corpo e não com a mente é romper a confiança que é vital para um matrimônio sólido. Jesus não está condenando o interesse natural no sexo oposto nem o desejo sexual são. Está condenando o deixar deliberada e repetidamente que a mente se encha de fantasias que seriam malotes se fizessem realidade. Alguns acreditam que se os pensamentos luxuriosos são pecados, por que não consumá-los de uma vez? Porque é perigoso em vários sentidos. 1. Seria desculpar o pecado em vez de procurar formas de evitá-lo. 2. Destrói matrimônios. 3. É uma rebelião deliberada contra a palavra de Deus. E 4. Sempre fere outro, além da gente mesmo. O ato pecaminoso é mais perigoso que o desejo pecaminoso, e por isso não deve consumar-se. Entretanto, os desejos pecaminosos são igualmente daninhos à virtude. Descuidá-los poderia trazer como consequência ações errôneas e afastamento de Deus. O divórcio é tão doloroso e destrutivo hoje como foi nos dias do Jesus. Deus queria que o matrimônio fora uma entrega de por vida, Gênesis 2 verso 24. Quando optam pelo matrimônio, as pessoas nunca devem ter o divórcio como uma opção para resolver seus problemas nem como uma forma de escapar de uma relação que aparentemente está morta. Nestes versículos, Jesus também está atacando aos que a propósito quebrantam o contrato matrimonial, e se divorciam para satisfazer seus desejos luxuriosos contraindo matrimônio com outra pessoa. Estão suas ações fortalecendo seu matrimônio ou o estão rasgando? Jesus disse que o divórcio não é permitido salvo por causa de fornicação. Isto não significa que o divórcio devesse ocorrer imediatamente em que um se inteira da infidelidade do cônjuge. A gente devesse primeiro tentar perdoar, reconciliar-se e restaurar as relações. Devemos procurar maneiras de restaurar nosso matrimônio em vez de procurar desculpas para rompê-lo. Nesta passagem, Jesus enfatiza a importância de dizer a verdade.
A gente rompia suas promessas e empregava uma linguagem sagrada ligeira e descuidada. Manter os votos e as promessas é importante, porque ajuda a estabelecer confiança e faz possível as relações humanas sérias. A Bíblia condena o fazer votos à ligeira, ao dar a palavra e não a cumprir e o jurar em vão pelo nome de Deus, Êxodos 20 verso 7, Levi 19 verso 12, Números 30 versos 1 e 2, Deuteronômio 19 versos 16 a 20. O juramento é necessário em certas situações só porque vivemos em uma sociedade pecaminosa que engendra desconfiança. Os votos e os juramentos eram comuns, mas Jesus disse a seus seguidores que não deviam jurar, que sua palavra devia bastar. Veja-se Jó 5 verso 12. Lhe conhece você como uma pessoa de palavra. A veracidade parece ser algo tão estranho que sentimos que devemos finalizar nossa declaração com um juro. Se dissermos sempre a verdade, não teremos necessidade de respaldar nossas palavras com uma promessa ou juramento. Propósito de Deus ao dar esta lei era oferecer misericórdia. Disse-se aos juízes, que o castigo seja acorde ao delito. Não era uma guia para a vingança pessoal, Êxodos 21 versos 23 a 25, Levi 24 versos 19 e 20, Deuteronômio 19 verso 21. Seu propósito era limitar a vingança e ajudar ao juiz a aplicar castigos que não fossem nem estritos nem leves. Algumas pessoas, entretanto, estavam usando esta frase para justificar a vingança. A gente ainda trata de desculpar seus atos de vingança dizendo, estava me cobrando o que me fez. Quando somos ofendidos, com frequência nossa primeira reação é procurar desforra. Jesus nos diz que devemos fazer o bem aos que nos causam danos. Não devemos guardar ressentimentos, a não ser amar e perdoar. Isto não é natural, é sobrenatural, e só Deus pode nos dar a força para amar como o faz. Em lugar de procurar vingança, ó pelos que o ferem. Para muitos judeus desse tempo, estas declarações eram ofensivas. Um Messias que dava a outra bochecha não podia ser o líder militar que esperavam que encabeçasse uma revolta contra Roma. Como estavam sob a opressão romana, sonhavam com represálias contra seus inimigos. Mas Jesus sugeriu uma nova resposta à injustiça. Em lugar de demandar nossos direitos, devemos cedê-los. A declaração radical do Jesus diz que é mais importante repartir justiça e misericórdia que as demandar. Ao nos chamar a não tomar represálias, Jesus nos libera de tomar a justiça em nossas mãos. Ao orar e amar a nossos inimigos em lugar de procurar represálias, podemos vencer o mal com o bem. Os fariseus interpretavam Levítico 19 verso 18 e ensinava que se devia amar aos que amavam, e que Salmos 139 verso 19 a 22 e Salmos 140 verso 9 a 11 insistia a odiar aos inimigos. Mas Jesus lhes disse que deviam amar a seus inimigos. Se ama a seus inimigos e os trata bem, demonstra que Jesus é o Senhor de sua vida. Isto obtém os que se dão totalmente a Deus, porque solo o pode liberar o homem de seu egoísmo natural. Devemos confiar em que o Espírito Santo nos ajuda a amar aqueles por quem não sinto amor. Como podemos ser perfeitos? 1. Em caráter. Nesta vida não podemos ser impecáveis, mas podemos aspirar a ser mais semelhantes a Cristo. 2. Em santidade. Como os fariseus, devemos nos separar dos valores pecaminosos do mundo. 3. Em maturidade. Não podemos conseguir ter o caráter de Cristo e viver em santidade de repente e porrada, mas podemos lutar pela perfeição.
Assim como esperamos uma conduta diferente de um bebê, de um menino, de um adolescente e de um adulto, Deus espera atitudes diferentes de nós, segundo nosso nível de desenvolvimento espiritual. 4. Em amor. Podemos procurar amar a outros como Deus nos ama. A gente é se sua conduta é apropriada para seu nível de maturidade, perfeitos, mas ainda com muito espaço para crescer. Nossa tendência a pecar nunca deve nos deter no empenho de ser cada vez mais semelhantes a Cristo. O chama a todos seus discípulos à excelência, a superar o nível de mediocridade e a maturar em tudo, até chegar a ser como o é. Os que se esforçam por chegar à perfeição um dia conseguirão ser perfeitos como o é perfeito. 1 João 3 verso 2. A Bíblia falada e comentada.